Em meu trabalho como psicólogo, é muito comum ouvir relatos como este. Me sinto aos pedaços. Parece que está sempre faltando algo. Ou ainda, sinto como se faltasse uma parte de mim. Sempre que acolho a dor contida num destes relatos, lembro da história de um homem que tinha um apreço muito grande por peças de porcelana. Ao perceber que uma delas fora quebrada, ele a envia de volta para a China para ser reparada, mas o trabalho não o agrada. Então, ordena aos seus comandados que encontrem um artesão capaz de consertar o seu bem precioso. Desta vez, o resultado o deixa animado. Ao invés de tentar esconder as partes danificadas da peça, um pequeno fio dourado dava um destaque ao dano sofrido. O trabalho do artesão ganhou o mundo. A arte, conhecida como kintsugi, é tão impressionante que há relatos de peças valiosas terem sido quebradas intencionalmente para serem reparados com a técnica. Mas qual o valor de uma peça restaurada? Há nela uma história a ser contada e um entendimento de que após o reparo, o ponto avariado passa a ser o de maior resistência e o mais belo. Podemos até fazer uma comparação entre a técnica do kintsugi e a dor que se sente quando se está literalmente aos pedaços. Pense naqueles momentos dos quais você pensou que jamais iria superar, nas duras perdas, aqueles momentos que pareciam ter lhe arrancado um pedaço, como o fim de uma relação, uma mudança indesejada, a morte de uma pessoa querida. Estas não são situações nas quais foi preciso literalmente juntar os pedaços e colá-los um a um. A experiência de superar um dano, um erro ou um fracasso não o ajudou com que você se tornasse mais forte? Há poucos dias, ouvi o depoimento de um artesão que trabalha com essa técnica. Segundo ele, o que toma mais tempo em seu trabalho não é o restauro em si, e sim estudando a forma como o objeto será quebrado. Ele dizia que se você aplicar um golpe muito grande na peça de cerâmica ou numa peça de vidro, com a mesma intensidade que aplica uma pedra, o resultado será catastrófico. Quantas vezes não agimos qual um artesão sem experiência com as nossas atitudes e aplicamos duros golpes em nossos próprios sentimentos, quebrando-os em centenas de cacos sem perceber que eram muito mais frágeis do que imaginávamos? Quantas vezes nos damos conta de que, assim como nós, cada pessoa à nossa volta é um recipiente de porcelana que, em seu interior, carrega seus próprios sentimentos? Muitas vezes, ignoramos que a quantidade de fragmentos gerados pode levar uma vida inteira para ser reparada. Há uma frase que diz: um dia você aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi quebrado, o mundo não para que você o conserte. Então, esta é uma tarefa pessoal. Sentimentos não são bens descartáveis. Por mais difícil que pareça, juntar e recompor os nossos pedaços é uma tarefa que a vida exige para que sejamos inteiros. Traçando um paralelo entre a peça de porcelana da história com o nosso psiquismo, cada fragmento quebrado se torna uma ferida emocional. E feridas emocionais só cicatrizam quando dedicamos a ela cuidados necessários. Contudo, quando cicatrizam, ficam ali para nos mostrar eternamente que em um dado ponto da vida fomos muito mais fortes do que aquilo que nos feriu. Agradeço pela atenção e desejo a todos uma semana repleta de paz e bem.